Muito bem, jovens, vamos à resolução de mais uma questão do vestibular da FUVEST de 2022. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. O item A dessa questão deseja saber se no instante 0,2 segundos, colocar aqui nos dois gráficos, essa bola que está caindo, ela tem uma força resultante atuando sobre ela, que aponta para cima, para baixo ou tem intensidade nula. E a gente verifica o seguinte, a gente vê aqui neste gráfico aqui da direita, no instante 0,2, a velocidade é aproximadamente menos 1,5 metros por segundo, velocidade vertical, indicando que essa bola ela está se movendo para baixo, uma vez que para cima foi definido aqui o eixo Y positivo, então ela está indo para baixo. E no instante após, a gente pode verificar aqui, a velocidade tem um módulo maior. No instante anterior, tem um módulo menor. Então, a velocidade era menos 1, vai passar para menos 2. No instante 0,2 é mais ou menos menos 1,5. Então, no instante de tempo t igual a 0,2 segundos, a gente percebe que o módulo da velocidade está aumentando. Se ele está aumentando, significa que tem uma aceleração no mesmo sentido do vetor velocidade. No mesmo sentido da velocidade, do vetor v. Ou seja, pela segunda lei de Newton, a gente verifica que a força resultante também tem mesmo sentido da aceleração, mesmo sentido da aceleração. Então, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. A força resultante tem o mesmo sentido da aceleração. Força resultante e velocidade apontam para o mesmo lado. Se a velocidade é negativa, aponta para baixo. Nesse instante, a velocidade é para baixo e a força resultante também é para baixo. Então, a resposta para esse item, força resultante, sentido para baixo. Para baixo. Então, tá aí o item A. Essa é a resposta. Força resultante, sentido para baixo, porque está no mesmo sentido da aceleração, que está no mesmo sentido da velocidade, porque a velocidade está aumentando. Vamos para o item B. A questão que é aqui no item B, que a gente determina a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois da colisão com o solo. A colisão se dá no instante 0,5, que é quando a velocidade muda de negativa para positiva, ela era uma velocidade para baixo, menos 3, depois fica uma velocidade para cima, mais 2. Então ela colidiu com o solo. A energia cinética, então, a gente precisa do valor da velocidade. Antes de colidir com o solo, era de 3 metros por segundo. Então, a energia cinética antes é mv antes ao quadrado sobre 2. Basta substituir os valores, lembrando que a energia cinética, se a gente quer em joules, a massa que está em gramas tem que ser passada para quilo. 50 gramas é 0,05 quilos. Vezes menos 3 ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética antes da colisão com o solo, imediatamente antes, vai ser 9 vezes 0,05. 9 vezes 0,05 dá 0,45 dividido por 2, 0,225 joules. A velocidade imediatamente depois de colidir com o solo é 2 metros por segundo. E a sua energia cinética, logo depois de colidir com o solo, mvd ao quadrado sobre 2, basta substituir valores também, 0,05 vezes 2 ao quadrado sobre 2, 4 sobre 2, 2, 2 vezes 0,05 é 0,1, ou 0,100. A energia perdida, então, é a subtração de uma da outra, 0,125 joules. Essa é a energia
perdida, dissipada na colisão com o solo, 0,125 joules. Vamos ao item C. O item C deseja calcular o módulo da força média de resistência do ar que atua sobre a bola entre o instante inicial, que é o instante 0, e o instante imediatamente antes dela atingir o solo pela primeira vez, que é o instante 0,5. A gente sabe que impulso de uma força é igual a força, no caso força resultante, vezes ΔT. O impulso, pelo teorema do impulso, é a variação da quantidade de movimento. E a força resultante, são duas forças atuando, peso e força de resistência do ar. Essa força de resistência do ar é variável, mas nós vamos calcular aqui o valor médio. Lembrando que variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, mv final, menos a inicial. No instante inicial a velocidade é nula, então a quantidade de movimento também é zero. O peso é mg e a força de resistência do ar é Fa. Isso tudo vezes o intervalo de tempo que nós temos. Então a gente consegue, desenvolvendo essa equação, explicitar o valor do Fa. A gente pode dividir o lado esquerdo por ΔT, então vai ficar dessa maneira, ó, mg mais Fa igual a mv final sobre ΔT, e finalmente a expressão para a força de resistência do ar, que eu chamei de Fa, força média, vai ser igual a mv final sobre ΔT menos mg. Agora vamos substituir os valores, lembrando que para calcular um módulo nós temos que levar em conta que tudo que tiver para baixo vai ser negativo, inclusive a aceleração gravitacional. Então a força Fa vai ser a massa, que é 0,05 kg, vezes a velocidade final, que é imediatamente antes de colidir com o solo, que vale menos 3, dividido pelo tempo, entre 0,5 e meio tem meio segundo, 0,5, e o peso, que é 0,05, vezes menos 10, uma vez que o G aponta para baixo. A gente consegue simplificar, 0,05 por 0,5 dá 0,1, vezes menos 3, então a gente vai ter aqui para o Fa, o valor dele vai ser menos 0,3, e aqui vai ficar mais, menos com menos mais, 0,5, ou seja, o Fa dá um valor positivo, indicando que ele aponta para cima, que vale 0,20 newtons. Esse é o valor médio da força de resistência do ar que atua sobre a bola de borracha. Ok, jovens? Então está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.